Boa noite, filhos, meu salário fraterno, minha bênção, a bênção de Pai Ogum e de todos os orixás a vocês. Vamos estar falando sobre mensalidades nos terreiros de Umbanda e nos terreiros de um modo geral. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, eu vou contar uma breve história que faz parte de uma lenda africana. Conta essa lenda que havia um povo africano que era governado por um rei muito sábio e esse rei herdou dos seus descendentes ancestrais a homenagear e reverenciar com o que ele tinha de bom e de melhor. Uma vez por ano ele fazia uma festa, sacrificava os melhores animais da sua criação, pegava as melhores frutas, pegava as melhores hortaliças que eles produziam, peixes em abundância, e faziam um banquete aos orixás. Todo ano isso acontecia, era sagrado, eram feitos orações, no decorrer das festividades, e o povo vivia em completa harmonia, em prosperidade, não faltando alimento, não faltando água, não faltando proteção. Essa aldeia não era atacada por inimigos e eles tinham assim então a bênção e a proteção das divindades. O tempo foi passando, esse líder dessa aldeia foi envelhecendo e já quando bem ancião, sentindo que estava chegando a hora de sua partida, a hora da sua morte, chamou o seu filho mais velho e único herdeiro do trono para passar a ele o bastão de novo rei daquele povo. E pediu apenas uma coisa para aquele filho, que ele mantivesse a tradição de seus ancestrais e fizesse todo ano a oferenda com os melhores animais, com tudo de bom e do melhor para o banquete dos orixás. O ancião passou para o plano espiritual, morreu, e o filho achou que aquilo era uma bobagem, que aquilo estava ultrapassado, que era antiquado e que não havia necessidade. Pelo contrário, se ele comercializasse, se ele comercializasse com os mercadores, se ele fizesse escambo e venda dessas mercadorias, ele teria mais lucro, ele enriqueceria mais o reino e ele traria mais coisas para o reino. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Já no primeiro ano do seu reinado, ele não fez esse banquete aos orixás, renegou o pedido do pai e renegou aos orixás na reverência e no respeito que deveria ter tido. O que foi que aconteceu? No ano seguinte, houve uma seca muito dura, não choveu, as chuvas não vieram, os reservatórios de água secaram, os animais começaram a morrer de sede, de fome, o povo da sua aldeia, o povo do seu reino começou a passar dificuldade, morrer de fome, de doença, de sede, e ele vendo todo aquele desespero, ele vendo toda aquela miséria, ele vendo toda aquela calamidade, prostrou-se ao chão de joelho em prantos, pedindo perdão aos orixás, pedindo perdão ao Pai Maior, ao Criador, por tanta bobagem que ele tinha cometido, por todos os seus erros, e prometeu que mesmo naquela situação de tanta calamidade, ele conseguiria reunir forças e reunir o povo em harmonia para fazer um banquete com o que tivesse de bom e de melhor de sobrado, nem que eles, para isso, eles precisassem passar fome. E assim eles fizeram. Se sacrificaram para fazer o banquete e
a consequência desse banquete é que causou a eles 21 dias de fome, porque depois desse banquete eles ficaram 21 dias praticamente sem ter o que comer. Mas foram recompensados, pois a chuva voltou, as coisas começaram a melhorar, a plantação começou a vingar novamente, os animais começaram a se reproduzir, a aldeia prosperou novamente e esse novo rei, que havia cometido uma bobagem, um erro tão grande de não ter sabido partilhar uma parte de si para com os orixás, para com a ancestralidade, aprendeu de uma maneira dura a respeitar e a louvar para o resto de sua vida, partilhando com os orixás parte de tudo aquilo que ele ganhava. Então essa é a nossa, essa pequena historinha, é uma mensagem de reflexão para a gente entrar no tema de mensalidade. Por que eu contei essa historinha? Porque o pai já está na Umbanda desde praticamente da metade, um pouco antes da metade de 1975, da década de 70, 73, 74, quando o pai começou a ter contato com a Umbanda. Na década de 80 o pai foi feito coroa maior de pai de santo, então o pai já vai caminhando aí para mais de 40, perco até as contas, 45 anos, sabe-me eu, de Umbanda e de trajetória espiritual. E dentro dessa trajetória eu vi muita coisa e muita casa, conheci muito dirigente, alguns são meus amigos até hoje, e vi muita casa boa fechar por carência vamos dizer assim, de donativos, de ajuda. E caridade é muito bom, tem que ser feita, não deve ser cobrado pela caridade. A caridade ela tem que ser feita de coração. Quando a gente vai fazer uma caridade, quando vai dar uma esmola para um mendigo na rua, quando a gente vai dar um cobertor para alguém que está com frio, uma blusa, um agasalho, ou seja, qualquer tipo de caridade que a gente vai fazer, a gente faz ela de coração. O que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber. Esse é o princípio da virtude da caridade. Fazer caridade por vaidade, filmar, postar em Facebook, Instagram, isso não é caridade, isso é vaidade, isso é ego. Então, voltando ao tema da mensalidade, por que os terreiros cobram mensalidade? Isso é preciso entender. Muitos filhos têm dúvida, muitos filhos às vezes ficam fazendo matemática no papel e às vezes matemáticas equivocadas. Alguns terreiros não tem sede própria. A grande maioria, só para vocês terem uma ideia, 90% dos terreiros de Umbanda não tem sede própria. Por que o pai fala isso com propriedade? Porque o pai, como vocês sabem, é vice-presidente da Regional Norte da Federação de Umbanda do Paraná, e o pai, além de conhecer a regional que o pai é responsável, o pai conhece todas as regionais de Curitiba e as regiões metropolitanas e terreiros da região metropolitana, por força do cargo. E eu digo que então 90% não tem sede própria, ou seja, então se não tem sede própria, vamos pensar o seguinte: esses terreiros pagam aluguel, esses terreiros pagam o aluguel do barracão, pagam a luz, pagam a água, pagam o IPTU desse imóvel, pagam produto de limpeza, papel higiênico, às vezes alguns terreiros que oferecem aos filhos café, tem despesa com a parte de café, com a parte de açúcar, enfim, é um conjunto de coisas que, se somando, custa dinheiro. E por que então que é instituída uma mensalidade? É convencionada essa mensalidade, em cada terreiro tem o seu valor, tem terreiro que cobra
X, Y, enfim, tem terreiro que cobra 50, terreiro que cobra 70, terreiro que cobra 100, terreiro que cobra 120, 150, depende do número de filhos e do rateio necessário a ser feito de acordo com as despesas que esse terreiro tem. Então vamos imaginar que a pessoa aí põe na cabeça assim, poxa, mas se isso é comum e por isso que o pai está conversando, a pessoa põe assim na cabeça assim, mas se o terreiro tem sede própria, um exemplo, o terreiro tem sede própria, por que é que o terreiro tem 20 filhos, por que é que o pai cobra 100, por exemplo, 80, 100 reais de mensalidade, um exemplo, não é o caso do nosso terreiro, mas vamos dar esse exemplo para ficar fácil, vamos deixar redondo. Então, 20 filhos e cobra 100 reais. Mas não tem bastante filho, o terreiro, o barracão é próprio. Mas olha, filhos, vejam vocês. Isso é uma coisa que não é explicada e muitos filhos levam muito tempo dentro da Umbanda para entender. Às vezes saem, batem cabeça, vão para uma, duas, três casas, para uma hora eles chegarem a entender que eles estavam certo lá na primeira e que eles não tinham esse conhecimento, que eles não conheciam de fato a fundo qual era o custo operacional de um terreiro. Um terreiro não tem só despesa de luz, água, produto de limpeza. Ele tem toda a parte de manutenção espiritual. E mesmo quando esse terreiro está em recesso, está de férias por algum motivo, ou por motivo anual, as despesas continuam. Não é porque tem uma pandemia, por exemplo, pegando o exemplo da pandemia, não é porque tem uma pandemia e as casas estão fechadas que os barracões vão ter seus aluguéis, a anuência de seus aluguéis perdoadas e não vão ter que pagar aluguéis. Não é porque está tendo uma pandemia que não vão ter que pagar luz, não é porque está tendo uma pandemia não vão ter que pagar água, e assim por diante. Isso na parte material. Vamos falar da parte espiritual agora. Lembra quando eu dei o exemplo do terreiro com 20 filhos, cada um pagando 100 reais, e aí você achou, puxa, mas o barracão era do terreiro, por que cobrar 100 reais se tem 20 filhos? Que raio de despesa é essa? Além da despesa física, essa despesa que eu falei para vocês, tem a despesa espiritual. Toda a carga de manutenção espiritual que um dirigente tem que fazer para manter a firmeza dos assentamentos do terreiro, manter a firmeza do assentamento de porteira, ganga, casa de Exu, assentamento das almas, congá, assentamento de fosso, assentamento de cumeira, todos os assentamentos de proteção, todos eles têm que ser cuidados, todos eles têm despesa para serem cuidados. É vela, é sal, é carvão, produtos magísticos que são combinados, são ervas que são combinadas, é um conjunto e um contexto de coisas que muitas delas não dá para cultivar. A erva até dá para cultivar, até num canteiro e cultivar, mas outros materiais magísticos como pemba, fundanga, que é a pólvora, marafo, que é a cachaça, ou alguma outra bebida, conhaque, uísque, tem custo para ser comprado, charuto para fazer firmeza de Exu, na casa de Exu, cigarrilha para fazer firmeza de pombagira, cigarro para fazer firmeza da linha de malandros, enfim, todo esse conjunto de material, farinha para fazer a farofa de Exu, dendê para fazer a farofa de Exu, marafo para fazer farofa de Exu, pimenta dedo de moça para fazer farofa de Exu, cebola roxa ou cebola comum, dependendo da farofa e dependendo do Exu que está sendo tratado e está sendo cuidado. Calabresa farofa de calabresa para o seu Zé Pilintra, enfim, todo esse conjunto e arsenal de materiais de magia, de materiais de firmeza, de materiais, tem custo. Além disso, além da firmeza do terreiro, além da firmeza de todos os pontos e
fundamentos do terreiro e todos os assentamentos, ainda tem todo o trabalho de firmeza do desenvolvimento mediúnico de cada filho. Um dirigente responsável, ele, além de ensinar os filhos a fazerem as firmezas básicas em casa, ele faz diuturnamente as firmezas dos filhos que estão se desenvolvendo na casa. Então, o que é que ele faz? Ele faz firmeza de anjo da guarda também para filho. Ele faz firmeza de orixá para os filhos no dia dos orixás, porque ele sabe que tem muito filho que às vezes está trabalhando, não tem tempo, esquece, ou às vezes até está sem dinheiro naquele momento. Ele faz as firmezas toda semana para esses filhos que estão já em desenvolvimento e que estão precisando que seja feito o que tem que ser feito. Então, aí nesse meio de tempo aí se gasta às vezes vela de 7 dias, às vezes se gasta vela palito, às vezes se gasta vela traçada, se gasta charuto, se gasta marafo, se gasta conhaque, se gasta uísque, se gasta material. Tudo isso custa, tudo isso tem um custo. E esse custo, ele deve ser harmonicamente repartido entre os filhos, entre todos. Inclusive o pai participa, aqui na nossa casa até o pai participa do rateio. Só para vocês terem ideia, teve meses que cada filho contribuiu com R$70, o pai contribuiu com 300. Teve na época quando compramos as imagens, mesma coisa, houve uma arrecadação, essa arrecadação foi insuficiente, o pai acabou bancando parte das imagens. Então, assim, e nos atabaques, a mesma coisa. Na hora de comprar a lona, quem acabou patrocinando e dando a lona de presente para o terreiro foi a nossa Ogan, a Cristine, que acabou comprando e dando de presente para o terreiro a lona. Se a gente parar para pensar, gente, o muito acaba virando pouco quando é repartido entre todos. Agora, não é justo se tem 10, 7 pagar e 3 não pagar. Não é justo se tem 10, ou se tiver, vamos dizer, 20, alguém ser privilegiado e não pagar. Até porque o pai sempre, baseado naquela história que o pai contou ali do orixá, o pai sempre pensou numa seguinte situação, porque o pai já passou por isso também. A dignidade nos honra, é aquilo que nos traz a honra. E ninguém é tão pobre que não possa contribuir e nem rico que não precise de nada de ninguém. E outra coisa, por maior dificuldade que uma pessoa possa ter, ela, para a espiritualidade, para a fé, ela sempre vai ter, o Pai Maior sempre vai prover a condição de ela ter esse dinheirinho para ela dar uma vez por mês. Porque esse dinheiro, quando ela dá, quando ela oferta esse dinheiro de coração, esse dinheiro ele é retornado em forma de quê? De um conjunto de coisas. Proteção espiritual, proteção física, proteção de saúde, proteção no trabalho, prosperidade, caminhos abertos. Agora, pasmem vocês, tem pessoas que têm condição às vezes, se colocam em posição de mártir, de vítima, não muitas vezes deixando o peso das despesas cair em cima dos demais irmãos, não se dispõe a fazer um sacrifício e ainda vem com as duas mãozinhas juntas pedir ajuda, querer ser o primeiro a ser ajudado, querer ter seus caminhos abertos, ter prosperidade, querer obter graças. Isso acontece em muitos terreiros por aí, vocês nem imaginam, filhos, vocês nem imaginam como acontece. Aí, como dizia uma amiga minha, uma mãe de santo, os famosos caras de pau. Será possível que ninguém consegue fazer um sacrifício uma vez por mês? Mas às vezes esses mesmos chorões, como diz o meu outro amigo pai de santo, esses mesmos chorões são aqueles que deixam de pagar a mensalidade, mas sempre tem dinheiro para tomar uma cerveja. Deixa de pagar a mensalidade, mas podem viajar para uma pescaria. Deixa de pagar a mensalidade, mas podem fazer uma viagem, um passeio extravagante para a praia. Então são essas coisas, filhos, que
O pai, particularmente, tem uma missão. Não sou eu que cobro de ninguém, e nem nunca serei eu que vou cobrar. Por quê? Quem está olhando, quem está zelando, mas quem está também olhando, toda a intenção de cada filho, são os orixás, são as entidades. Eles estão vendo a tua real situação, eles estão vendo o teu real merecimento e eles estão vendo o que está se passando de verdade dentro do teu coração. Se você de fato não pode, ou se de fato você não quer, ou se de fato você se apega na vaidade de que Umbanda é caridade, não pode cobrar por nada, muito menos pagar mensalidade. Isso não é assim, não. Não existe terreiro aqui em Curitiba, eu desconheço nenhum de Umbanda que que o filho esteja lá dentro sem ajudar nas despesas da casa, porque são muitas, como eu já citei. Que dirá no candomblé? O candomblé é tudo muito mais caro, tudo muito mais difícil. Por exemplo, um banho de ebó no candomblé hoje não tem um babalorixá que cobre menos de R$ 150. Um jogo de búzio não é por menos de R$ 100, R$ 150. Um bori mais caro ainda, que é servir comida para os orixás do filho, tem bori aí de R$ 1.500, R$ 2.000. Uma recolhida de feitura de candomblé não custa para menos de 12, 15, 18, R$ 20.000, depende da casa de candomblé, e eles são diferentes da Umbanda. Nós somos Umbanda, eu só estou usando como exemplo. Então, a Umbanda, ela é humilde, dentro da humildade do ensinamento do pé descalço, da roupa branca que simboliza a paz, a pureza e a igualdade entre os irmãos, do pé descalço que simboliza também a humildade e a simplicidade entre os irmãos. A Umbanda, ela é caridade no que diz respeito a fazer atendimentos àqueles que buscam ajuda de forma gratuita e graciosa. Entretanto, é como disse uma vez uma entidade, se vem para dentro de um terreiro desesperado por um problema muito sério, o mínimo que você tem que ter é gratidão, agradecer. E agradecer como? Não precisa necessariamente, porque o terreiro de Umbanda não vai te cobrar dinheiro nenhum, não vai cobrar do consulente dinheiro nenhum, mas trazer ajuda para o terreiro, donativo para o terreiro, por exemplo, maços de vela, charuto, bebida, todo tipo de donativo em agradecimento a uma graça alcançada, e às vezes até dinheiro, porque às vezes está se organizando uma festa de herê, que precisa comprar doce, então um consulente que recebeu uma graça chega lá e diz assim, pai, eu quero ajudar com R$ 100 na festa de herê, eu quero ajudar com R$ 50 na festa de herê, eu quero ajudar com R$ 20, não importa o valor. Todo donativo, toda ajuda quando vem de coração, ela é bem-vinda, ela vai ser bem usada. Por quê? Porque é menos aquele 20, é menos aquele 50, é menos aquele 100 que vai ter que ser rateado entre os filhos da corrente para a gente poder organizar uma festa decente e respeitosa para aquele orixá, ou para aquela entidade de luz que a gente quer reverenciar e quer pedir graça, quer pedir bênção. Então, basicamente, acho que ficou claro aqui o fato o fato de vocês entenderem porquê da mensalidade. E uma coisa só para a gente fechar aqui, ó. Nem todo o trabalho de caridade pode ser de graça. Deixa eu explicar como e porquê. Às vezes tem situações que envolvem, a situação às vezes é tão grave, de uma obsessão na residência de um consulente, uma situação mais complicada que requer um trabalho presencial na casa ou na empresa
desse consulente, dessa pessoa que está precisando de ajuda. Isso envolve deslocamento, gasto de gasolina, às vezes é preciso fazer despacho em encruzilhada, fazer despacho no cemitério, fazer despacho de mata, fazer trabalho de cachoeira, fazer trabalho, às vezes, de Calunga Grande ou do mar, né? Fazer trabalho para Iemanjá no mar e para Paiogum. Às vezes é necessário materiais para esses trabalhos, velas, comida, enfim, materiais necessários para que esses trabalhos sejam feitos, firmados, assentados, recebam a axé e a energia de proteção necessária. Isso custa dinheiro. Então, nessas situações de trabalhos específicos, é necessário ser feito vamos dizer assim, o levantamento com aquele consulente do que vai ser preciso naquele trabalho, o que vai envolver de deslocamento, de material, e se colocar isso em pratos limpos na mesa para que esse consulente saiba, bom, eu preciso gastar isso, eu tenho para gastar isso, eu posso fazer isso, e é dessa forma que a coisa acontece, porque senão o pai qualquer pai e mãe de santo vai à falência. Como é que vai fazer um trabalho de cachoeira ou ir descer para uma praia fazer um trabalho de mar ou de mato ou do raio, né, seja lá para onde for, pagando do bolso, né, para fazer caridade para filho, que também daí o plano astral estaria, em vez de a gente estar fazendo uma missão, a gente estaria sendo punido, não sendo um missionário. Então, feitas as explicações, eu estou à inteira disposição de vocês, filhos, com relação a dúvidas, com relação à mensalidade do terreiro. Se tiver, não fique, venha, chore no meu ombro, pergunte, tire a dúvida, não fique com dúvida, não tenha dor no coração em fazer a contribuição, faça com o coração, faça com amor essa contribuição, que ela virá em dobro para você com toda certeza. E se você em algum momento se sentir, vamos dizer assim, apertado, né? Puxa, mas esse mês eu vou estar apertado. Faça esse aperto, faça esse sacrifício, vai valer a pena. Porque eu já vi filho chegar e dizer assim, não filho meu, filho de outra casa, chegar e dizer assim, ó, eu estou passando uma dificuldade assim, eu não vou poder pagar a mensalidade. Isso era uma mãe de santo conhecida minha. Vou poder pagar a mensalidade, aí vou ter que ficar uns 3 meses para pagar a mensalidade, porque eu tive um problema, ele trabalhava com caminhão, e ele tive um problema com pneus de caminhão, andou estourando os pneus de caminhão, tive que gastar e tal, eu fiquei apertado, não vou poder pagar pelo menos uns 3, 4 meses aí a mensalidade do terreiro. Pois é, filhos, coincidência ou não, esse mesmo filho acabou tendo esse caminhão dele, acabou tombando na estrada e acabou que o prejuízo do pneu foi pequeno perto do prejuízo do acidente que ele teve. Eu não estou querendo com isso dizer assim, ó, ele foi punido, por ter se negado a fazer um sacrifício de colaborar. Não é, mas o que eu estou querendo falar aqui é assim, ó, ele tinha condição, ele podia ter se exprimido, ele podia ter se sacrificado um pouquinho, ia dar certo. No final das contas, aperta o cinto daqui, aperta dali, teria dado certo. Ele poderia ter evitado muita coisa. Eu conheci esse filho dessa outra casa que eu estou comentando aí, ele foi negligente, ele foi relapso e ele faltou com a verdade. E quem fala a verdade não merece castigo. Então, eu espero que eu tenha sido claro. É um tema assim bem chato de falar, porque eu particularmente não gosto. Por isso que no nosso terreiro a tesoureira da casa é a Wanda, é a nossa tesoureira. Então, ela que vai estar mandando aviso todo mês para vocês. A nossa data de mensalidade é até o dia 10 de cada mês. O valor da nossa mensalidade é R$70, 70,
E esse 70 já fazem 3 anos que o pai não altera o valor. Ele se mantém em 70 há 3 anos já, R$ 70, 70, tá? Então, qualquer dúvida, falem com o pai no privado ou tirem alguma dúvida com a Wanda. Tá sempre lá no WhatsApp do grupo, sempre vai estar o número da conta. Aquela conta, o favorecido é a Cristine, a minha esposa, que é a nossa Ogan, que cedeu, abriu essa conta poupança só para a finalidade de recebermos as mensalidades do terreiro, para não misturar dinheiro do pai com dinheiro do terreiro, para não misturar. Pelo contrário, é o pai ainda que põe dinheiro lá na conta da poupança lá do terreiro para completar às vezes o que falta. Então, meu saravá fraterno, beijo, abraço no coração de todos, minha bênção, a bênção do Pai Ogum, a bênção de Mãe Iemanjá, a bênção de todos os orixás a vocês, e fé, se cuidem, né? Se protejam, tudo isso logo vai passar, logo a gente vai estar todo mundo junto, logo as vacinas vão estar começando a ser aplicadas aí na população, e a gente vai lembrar disso e vai dizer assim, nós sobrevivemos graças a Pai Maior, graças a Deus e graças aos orixás. Boa noite a todos.